Olá, gente. Gostaria de falar com vocês hoje sobre a questão da liberdade estadual, desculpa, a liberdade religiosa, o Estado democrático de direito, o Estado laico e assim por diante, né? Então, vamos tentar perceber o que é liberdade religiosa, qual a importância que tem, qual a aplicação da liberdade religiosa e relacioná-lo com o curso de vocês, ok? Bom, vamos começar com essas perguntas básicas aí. Você sabe o que é liberdade religiosa e como ela é garantida no Brasil? Será que realmente temos liberdade religiosa no Brasil? Como ela se relaciona com o Estado laico? Bom, vamos lá. A liberdade religiosa é em primeiro lugar um direito fundamental de todas as pessoas, é inerente, independente de raça, cor, credo, gênero, todas as pessoas têm o direito sua expressão, a ter uma expressão, a ter a sua liberdade de consciência, religião, pensamento e assim por diante. É o que está escrito no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? No caso da nossa Constituição da República, nós temos que a nossa lei fundamental afirma que a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável, não pode ser desrespeitadas. Isso nos remete a três ideias básicas quando tratamos do assunto sobre liberdade religiosa. É a questão da igualdade, do respeito e do diálogo, né? Conhecimento. Por que igualdade? Porque a liberdade religiosa exige igualdade, no sentido de que todas as pessoas e religiões sejam tratadas de formas iguais. Ou seja, independente se uma pessoa é católica, protestante ou adepto de alguma religião afrodescendente, ele tem o Estado tem que tratar essa pessoa de maneira isonômica e os indivíduos também devem tratar seus semelhantes da mesma forma. Quanto ao respeito, a liberdade religiosa exige o respeito. A sua verdade é sua, é única, mas a do outro também é dele e é única. Nesse sentido, tem que haver uma mutualidade, um respeito muito grande, pois a sua liberdade ela também está relacionada com a liberdade do próximo. E a liberdade religiosa, para que tudo isso dê certo, tem que funcionar dentro do diálogo. O diálogo ele diminui barreiras, ele diminui caminhos, né? E muitas vezes a falta de liberdade religiosa está muito relacionado com a questão do conhecimento, da falta de conhecimento da religião do outro. Então, no diálogo, a gente procura conhecer, estabelecer laços e comunhões e buscar uma relação maior. Seis são símbolos das diversas religiões islâmicas, cristãs, judaicas, hinduístas, e aí nós realmente precisaríamos haver um diálogo maior entre essas religiões. Né? Bom, nunca foi fácil essa relação entre o poder político e o poder espiritual, entre essa relação entre Estado e religião. Nós vamos ver que desde Jesus Cristo, por exemplo, utilizando esse exemplo aqui agora, nós temos aí uma relação conflituosa, onde judeus perguntavam para Cristo, querendo buscar uma contradição, principalmente, a quem deveria se obedecer, a Deus ou a César. Né? Jesus sabiamente respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Bom, mas essa relação ainda continua sendo muito conflituosa. Existem muitas pessoas que não aceitam, não valorizam a questão da religião. A religião tem que ficar em outra esfera diferente da vida do ser humano, as questões políticas em outra esfera e não se misturam. Eu não penso assim. Eu acho que
deve haver comunicação, não dá para você separar o que é político numa esfera, numa redoma política, a questão religiosa numa questão, numa redoma também, pois nós vivemos numa sociedade que se relacionam, que se misturam, então é impossível essa separação. Essa é a minha concepção. Eu acho que seria muito melhor a gente fazer uma interdisciplinaridade entre essas relações e procurarmos viver de uma maneira muito mais integrada. Bom, o Brasil é intolerante? É uma pergunta que se faz. Apesar de nós termos uma ampla liberdade religiosa, ainda assim, nós encontramos de quando em vez diversos exemplos e aspectos intolerantes sobre a questão da religião no Brasil, né? Bom, para citar como exemplo para vocês, em 1824 o Brasil ele somente até 1824 nós tínhamos uma religião oficial. Essa religião era oficial e recebia muitos benefícios do Estado e todas as pessoas que eram católicos, no caso, eles tinham muitas benesses do próprio Estado. Então, o Brasil ele era, em certa medida, até antes de 1824, muito intolerante com outras religiões, né? Tanto é que as principais religiões, a religião, por exemplo, protestante, ela só chega aqui no Brasil em fins do século, no início do século XIX. E aí, em 1824, o culto a outras religiões era permitido, mas mesmo assim, né, eram quase que feitos de maneira privadas, ou seja, nas residências, e assim por diante. Então, demonstra também uma certa intolerância. Na Constituição de 1988, no artigo 5, no seu artigo 5, no inciso 6º, estipula que ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Além disso, no inciso 7 fala que o Estado deveria, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e etc, etc. E no artigo 8º afirma que ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política. No artigo, e aí temos o artigo 150 e o artigo 210 que fala também sobre essa questão da religião. Tá? Artigo 213 e o artigo 213 são alguns artigos da nossa Constituição Federal que trabalham sobre essa questão da liberdade religiosa. E aí, continuando, e aí nós estamos tentando responder com vocês o que é liberdade religiosa. Liberdade religiosa é a liberdade de professar qualquer religião, de realizar os seus próprios cultos ou tradições referentes às suas crenças, na manifestação dessas crenças em sua vida pessoal, conforme seus preceitos, e poder viver de acordo com estas crenças, né? Bom, gostaria de destacar aí com vocês o que é Estado laico ou secular. É aquele que prevê a neutralidade em matéria confessional, não adotando nenhuma religião como oficial e mantendo certa distância entre os cultos, tá? Certos cultos. Então, aqui no Estado laico, ele deve incentivar a religiosidade. Há um incentivo à religiosidade, isso depende muito da proximidade que esse Estado laico tem em relação à religião, e também, mas acima de tudo, tem que valorizar a tolerância entre os credos religiosos, tá? Isso é imprescindível, e isso é uma bandeira do Estado laico. Então, essa questão
da liberdade religiosa está relacionado com a laicidade, ou seja, todas as pessoas, na ideia de que todas as pessoas têm o direito de ter a sua própria religião. O Estado laico tem um compromisso de separar o Estado e religião e de proteger a liberdade religiosa. Embora isso não quer dizer que ele não isso não quer dizer que ele tem que ser alheio às questões religiosas, nada disso, tá? O Brasil é um Estado laico? Sim, essa é uma grande discussão. O Brasil é um Estado laico, mas nós notamos aí muita influência de vários símbolos, por exemplo, cristãos, em edifícios públicos, como está escrito aí, que vai contradizer esta ideia de que o Brasil é um país laico. Por exemplo, na nossa própria moeda brasileira, cita ali que Deus, que Deus é adorado no Brasil, e na nossa própria Constituição também já faz uma citação a Deus. No STF, por exemplo, os juízes estão julgando sobre os olhares da cruz de Cristo. Enfim, nós poderíamos trabalhar outros exemplos disso e tratar sobre essa questão simbológica, e é para contrastar, fazer uma contraposição dessa realidade entre Estado laico e religioso, mas isso não é o objetivo aqui, né? Já falamos com vocês, né, sobre essa ideia do Estado laico, e aí gostaria que vocês lessem, tá? E o que significa isso, esse Estado laico, quanto à sua assistência religiosa, quanto às pessoas que têm crenças e etc., até mesmo no que diz respeito ao ensino religioso não obrigatório, né? Não dá para a gente fazer essa discussão aqui, mas está aí para vocês fazerem uma leitura e para terem, vislumbrarem sobre a questão da liberdade religiosa, tá? E há limites para essa liberdade religiosa, é um crime, né? Enfim, essas questões eu coloquei aqui no slide para a gente fazer essa discussão, mas infelizmente não é aqui que nós vamos fazer isso. Gostaria muito que vocês lessem esses slides aqui, eles dão uma boa base teórica, juntamente com os textos que estão postados lá para vocês entenderem um pouco sobre essa questão do Estado laico e o Estado religioso, né? Leiam aí, por favor, dessa situação da tolerância e intolerância religiosa que acontecem aqui no Brasil e que acontecem no mundo afora, tá? E se atentem, por exemplo, a esses conceitos aqui de Estado religioso e Estado ateu, né? Estado religioso é um Estado que também é chamado de Estado confessional, que é aquele em que a religião interfere de alguma forma na legislação ou gestão pública. Exemplos, nas diversas nações que têm o islamismo como religião oficial, o Talibã no Afeganistão, a Inglaterra com o anglicanismo ou a Alemanha com o luteranismo, né? Então, nesses estados, chamados estados confessionais ou religiosos, as leis civis que regulamentam hábitos e costumes da população estão de acordo com os princípios religiosos, e a sua desobediência é punida pelo próprio Estado. Então nós temos o Estado também ateu, que é aqueles que não estados que negam a existência de um ou de vários deuses, né? Que não acreditam na crença de um Deus superior e transcendental. Existem muitos estados aí ateus que não acreditam em Deus ou nem permite nem ao menos ter algum tipo de religião ou algum tipo de manifestação religiosa, mesmo por meio dos cultos ou ritos religiosos. É tudo isso proibido e até punido com morte, ok?
Isso tudo aí é matéria de prova. Por favor, estudem isso daí, leiam os slides, leiam o material deixado para vocês e boa prova de segunda e boa prova de segunda VR. Até mais. Muito obrigado. Ok?